Salve, salve, amigos! Eu não vou falar a alegria de falar com vocês hoje, porque realmente não estou muito alegre. Estou bem triste, para falar a verdade. Trouxe aqui o Pepe brasileiro, né? Trouxe o Rodolfo para fazer esse vídeo comigo, lá do Futeboteco. Por que eu trouxe o Rodolfo? Primeiro, o Rafael está indisponível porque ele está no Gold nesse momento, né? E o Rodolfo, ele trabalha e fala muito de mídia esportiva. E eu assisto, acompanho, já participei lá do canal dele, já participei de podcast. Então, é isso, vou deixar o Rodolfo falar um pouquinho e a gente vai falar sobre essa tristeza que aconteceu de ontem para hoje aí, que a gente perdeu 3 grandes nomes da mídia esportiva que são referências para muita gente, principalmente os 2 últimos que a gente vai citar, mas com certeza, né, o Apolinho, por exemplo, que a gente não tem muita ligação por talvez a gente estar em São Paulo, mas mesmo assim é uma pessoa que é uma grande referência para mídia, principalmente a do Rio de Janeiro. Mas enfim, Rodolfo, bem-vindo aí, fica à vontade, o espaço é seu, irmão. Cara, dia difícil, dia complicado, porque trata-se daí da perda de 3 caras muito importantes para o jornalismo em geral, jornalismo esportivo, para gente que acompanha isso desde criança, né, cara? Acompanha futebol desde que a gente se lembra e não tem como não se lembrar, pô. Desde criança eu ouvindo as narrações do Silvio com meu pai, muito criança mesmo, e é um cara que, pô, já fez tanta coisa na carreira. Ele, quando eu o conheci, ele já tinha uma longuíssima carreira. Tive a sorte de recebê-lo aqui há poucos meses atrás. Ele que já estava para lá dos seus 90 anos e Eu acho que ele chegou aqui sozinho. 80, ele tava com 89 agora, ele Ah, ia fazer 90 89? esse ano. É. Ah, tá. Eu achei que já tinha superado Aham. e pô, veio sozinho, foi embora sozinho, super... E deu declarações fortes. Teve um corte dele que a gente até repercutiu no Instagram dele falando do Neymar, que explodiu, assim, dele falando sobre como o pai do Neymar estragou o Neymar, segundo a percepção dele. Tava super lúcido, foi um puta papo de, se não me engano, mais ou menos 1h30. Conversamos sobre tudo, sobre carreira, história, e ele se lembra, ele tem uma memória muito... Tinha uma memória muito boa sobre todos os acontecidos, né? A gente recebeu já pessoas aqui mais jovens do que ele, que não tinham uma percepção de memória tão grande como ele tinha. Eu vou Então, deixar o assim, link aqui para quem quiser assistir também Opa! com o Silvio aqui na descrição, tá, gente? E é legal, assim, porque pô, a gente, por pouco, não poderia ter oportunidade de recebê-lo, né? Se você for parar para pensar nisso, assim, foi poucos meses e nessa teve essa complicação. Se você olha a final do Campeonato Paulista, que ele estava fazendo o jogo lá, Santos e Palmeiras, você vê que ele já não estava como ele estava quando ele veio aqui. Sim. Tava assim, sabe, um pouco mais debilitado e tudo mais. Mais lento, né? Mais lento e tal. Então, de fato, cara, são coisas que pegam muito rapidamente. Então, eu tive a alegria de conhecê-lo. Eu me lembro de quando ele chegou naquele dia. A gente tem um porteiro aqui, palmeirense, o cara adora futebol. O cara, eu acho que foi o cara que ele mais ficou enlouquecido quando viu, de todo mundo que veio Da aqui. hora, Na hora né? que ele viu o Silvio Luiz, ele... preciso falar com o senhor, obrigado por tudo. E o Silvio Luiz ficou meio assim, ele Sim. falou com o cara, sabe? Então era um cara que, onde pisava, todo mundo sabia quem era. Os grandes narradores que vieram aqui o colocam nesse panteão da Santíssima Trindade da narração esportiva de televisão brasileira, ao lado de Luciano do Vale, que também já se foi, e Galvão Bueno, né? Os próprios Galvão Bueno e o próprio Luciano do Vale falava com relação a isso. Então, foi uma perda muito grande mesmo. Mas essa, assim, pela circunstância de idade, era algo não que a gente estivesse esperando, porque a gente não tinha muita notícia de que ele estava mal. A gente começou a ficar sabendo ao É o longo dos últimos mais dias. Mas, natural, assim, né? É é um mais processo natural da natural, né? vida, infelizmente, né? Claro, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, bicho. É. E quando a gente começa a se aproximar diante de uma certa idade, começa a ser contagem regressiva mesmo. Então, eu tenho umas coisas pra falar do Silvio aí. Primeiro, eu quero citar a linda homenagem. O vídeo viralizou da final do Campeonato Paulista. Quem narra o gol do Palmeiras junto com o Silvio é o Carioca, que imita o Silvio maravilhosamente bem. Inclusive agora, né? Você vai estar aqui, você pode estar lá. O Ticaracati Cast tá fazendo uma homenagem pro Silvio Luiz. Eles abriram, inclusive, o time que o Silvio Luiz torce. Ele torce pro São Paulo, torcia pro São Paulo, né? Mas nunca deixou transparecer, e aí eu acho isso muito interessante. E também pro Eu nem Botafogo. sabia.
Eu também não sabia, né? Desculpa, foi bem no momento que eu abri a live, o Carioca falar, acho que a gente pode agora revelar, né? Até como uma homenagem pra ele, pra ver como ninguém nunca descobriu o clubismo, porque ele sempre demonstrou carinho, pelo menos aqui em São Paulo, pelos quatro grandes, cara. Sempre Sim. teve um respeito enorme, foi respeitado por todas as torcidas. Eu acho isso maravilhoso. A minha história com o Silvio eu não tenho contato, nunca tive um contato próximo. Inclusive fui bloqueado por ele uma vez no Twitter por uma brincadeira de narração dele. Eu usei um bordão dele numa resposta e eu acho que ele ficou meio bravo, mas me bloqueou. Depois desbloqueou também. Mas enfim, é aquela coisa que tá grudada, eu tenho 40 anos, né? Aquela coisa que tá grudada na minha cabeça desde muito jovem. Eu tenho certeza que você é assim também. Ele é grudado na nossa cabeça, porque eu vou ter lembrança dele narrando o jogo com 7, 8 anos de idade. Você já tá acostumado, ambientado com a voz dele. Pra mim, lá, pra mim é a trindade mesmo da narração de TV. É o Galvão, o Luciano e o Silvio. E o Silvio sempre com uma lembrança muito forte, porque pra mim era o Galvão na Globo, né? Pra minha lembrança, o Luciano e o Silvio na Band. Inclusive dividindo narrações. O Silvio narrou muito jogo grande mesmo. Porque antes a gente tinha esse leque de opções, né? No sábado jogava o Santos, no domingo jogava o Palmeiras e no domingo na Band o Corinthians alternado, né? Tipo, então assim, você tinha muito leque de jogo ao mesmo tempo. Não era obrigatório que a TV passasse jogos iguais quando passava, né? Depois de um tempo passou a ser jogos iguais, depois passou a ser exclusivo e aí a Band perdeu essa opção também. Então assim, com o Silvio, é essa lembrança que eu tenho. Ele está grudado na minha cabeça desde que eu me entendo por gente. E isso traz uma memória afetiva muito forte pra gente, né? Sem Porque dúvida. é um cara tão grande que ele quebrou a barreira de clubismo, de cara, seleção brasileira, tudo que se envolve o Silvio. E não narrou só futebol também, narrou um monte de coisa, Sim. né? Foi árbitro de futebol, cara. O Silvio foi É. árbitro de futebol no final dos anos 60, começo dos anos 70. Ele fez tudo, ele fez tudo. Ele capinou o lote mesmo pra que hoje a gente possa, né? Querendo ou não, a gente tá. O Rodolfo é jornalista, eu não sou publicitário de formação, mas assim, que a gente, graças ao que ele fez lá atrás, a Não, gente hoje estamos tem essa fazendo jornalismo, né? possibilidade, Você não né? é jornalista, mas você faz jornalismo. Estou fazendo jornalismo. Não sou jornalista de Uhum. formação, mas Uhum. eu acho que hoje eu teria escolhido provavelmente o jornalismo e não a publicidade quando eu fui fazer faculdade, né? Mas, enfim, é uma referência, e pra mim, dos três citados aqui, é a referência mais longeva que eu tenho desde que eu me entendo por gente. Né? Sim. Então, assim, fica primeiro aqui um abraço pra família do Silvio, pra viúva do Silvio, que ele chegue no céu, porque deve ter jogo hoje do Pelé e do Maradona, precisa dele pra narrar o jogo. E, enfim, né, fica aqui essa pequena homenagem da gente pro Silvio Luiz, né? E agora a gente vai ter que falar dos comentaristas desse jogo no céu, do Pelé e do Maradona, porque tem a infeliz e triste partida do Antero Greco, que pra mim eu acho que acaba pegando até um pouco mais, porque o Antero tem muito, pelo menos pra mim, do que eu sempre quis fazer, que é a informação, a análise e a brincadeira, né? Ser bem-humorado, fazer piada. Eu acho que eu tento seguir muito essa vertente do Sport Center, do Antero e do Amigão, que a gente tenta fazer. Não é jornalista, daquele jeito, apresentação de programa, mas é muito aquela conversa dos dois amigos. E eu acho que eu, Rafael, pelo menos aqui, a gente tenta muito seguir essa linha. Enfim, do Antero me pega muito mais porque tem a doença, tem tudo isso, a idade. O Antero não tinha nem 70 anos ainda, né? Tinha 69 anos, né? E conforme o tempo foi passando, desde aquela vez, eu comecei a ficar muito preocupado com o Antero desde aquela vez que ele passou mal ao vivo, que ele pede pro programa seguir, e já era um reflexo do tratamento que ele estava fazendo, né, devido à enfermidade dele no cérebro, que é muito complicada. E o Antero me pega muito, né? E também citar da parte que o pessoal fez muita fake news sobre a partida do Antero, inclusive eu caí, né? Porque começou a viralizar que ele tinha partido, e aí eu caio no post do amigão, eu não apago o post, eu corrijo o post e faço um texto ali dias atrás, falando sobre a torcida por ele e tal, apesar de saber que era bem irreversível, como o próprio Paulo Amigão tinha falado, mas enfim, a partida do Antero, não que me doa mais que a do Silvio, mas acaba me pegando numa parte de mim que eu tenho mais identificação. E eu acho que você é assim também, né? Ah, sem dúvida, cara. O Antero marcou a nossa geração, né? Sim. A geração de quando
a gente se tornou assinante da ESPN, de um canal que é muito diferente do que a ESPN de hoje em dia. É um canal muito autoral que a gente já discutiu Muita muito aqui no liberdade também podcast de do fazer coisa. quanto ele dava de audiência, do quanto ele era... Mas, cara, era muito relevante, todo mundo do nosso meio que queria um dia falar sobre futebol, trabalhar com isso, a gente assistia de maneira religiosa e o Antero e o Amigão se mantiveram em todas essas ESPNs, né? Em todas as mudanças, tudo que a ESPN se moldou ao longo do tempo. Lá, quando você ligava o jornal à noite, lá eles estavam ali, você tinha aquele alívio do dia, você assistia o jornal. Sim. E assim, já numa era mais recente de internet, que muitas vezes você sabia tudo que ia passar no jornal em termos de notícia, mas você assistia para ver o jeito que eles faziam o negócio. Né? Você assistia por eles, né? Isso que é muito legal. Cara. A identificação com os caras. Exatamente. Né? E é assim, eles mostraram um outro jeito de fazer comunicação. Eu falei até sobre isso num vídeo que eu gravei hoje mais cedo lá no canal, sobre, na Globo já teve jornalista demitido porque foi pego comendo bolacha na hora que a câmera cortou para ele apresentando um telejornal. O Fernando Vanucci. E... cara, os caras comiam bolacha todo dia na nossa frente, né? Entre aspas, assim. E a gente adorava. A gente adorava. Eles faziam do jeito que eles tinham que fazer, caíam na risada e isso não era tabu, né? Não. Apesar de ser um programa... Pô, a gente conhece o Trajano, o compromisso que o Trajano tem com o jornalismo, com a notícia e tudo mais. Ele nunca achou ruim aquilo, porque não era feito para ser engraçadinho, feito, vamos fazer comédia aqui enquanto nós apresentamos bem humorado. Era a identificação deles, total. Cara. Era deles, eles eram assim, eles caíam na risada quando eles menos esperavam. Sim. E tinha vários programas, a gente lembra muito das risadas, mas tinha vários programas que não tinha nada disso, que eles fazendo um jornal como tem que ser feito, não, né? Assim, e era uma parada que, então, assim, me pegava muito o jeito que eles faziam. Eu levei muito para a maneira como eu gosto de me comunicar também. E é muito louco, eu vi hoje relatos, né? Hoje que tem de relatos de grandes caras aí que eu sigo, que já vieram aqui a respeito deles. Há muitos falando da competência do Antero enquanto jornalista, mas 90% focando no quanto o Antero era uma pessoa sensacional, uma pessoa maravilhosa, sabe? E aí, assim... Cara, eu tenho isso aí com vocês, o vídeo do PVC. Porque o podcast do PVC. O PVC, cara, assim, o PVC se controla, mas ele fica visivelmente emocionado falando do Antero, né? Então me pega bastante também, porque é outra referência, né? Você vê a ESPN que a gente se acostumou, né? E aí vem a minha referência. O Silvio tá colado na minha cabeça desde a infância. O Antero aparece na minha adolescência. Que era a minha formação, né, de identificação. Tipo, eu não quero ser jogador, eu quero fazer outra coisa. E aí você começa a se identificar com esses caras. E ali aparece muito o Antero. Por que ele é muito minha referência? Acho que o Antero, cara, das referências que eu tenho pra comunicação, acho que o Antero tá no meu top 3, assim, ó. O Antero e o Amigão, né? Eu não consigo dissociar um do outro pra mim, porque assim, por mais que cada um tenha a sua própria originalidade, o Amigão, pô, baita narrador, né? E até mas é tipo Sandy Júnior. É tipo Sandy Júnior. Uma história tá impregnada na outra ali, então eu não consigo dissociar um do outro, tá? Embora cada um tenha a sua particularidade. O Antero era um baita colunista, escrevia lindamente, né? É até ruim falar no passado do cara, mas assim, fez textos maravilhosos, sempre deixou claro que era palmeirense e sempre teve um respeito e uma admiração por todos os clubes, tanto que o texto do Juca até sobre ele, eu não sou muito fã do Juca, mas o texto do Juca sobre ele, que ele fala assim, o mais corintiano dos palmeirenses, porque sempre foi um respeito tão grande e uma admiração de entender o tamanho do rival, de entender a história do rival e de valorizar isso, e porque o seu time é grande, o meu também é grande, e é isso, né? É essa identificação que eu boto como referência para minha criação de conteúdo. Eu acho que eu nunca expus aqui até isso, mas o Antero tá no meu top 3. E, cara, na formação como comunicador, e eu acho que vai até além do jornalismo, o Antero, pra mim, é um exemplo a ser seguido. É um exemplo a ser seguido. O conteúdo bem-humorado é aquela coisa, né? Eles faziam um jornal que você já chegava sabendo as notícias. Eu sei que o Flamengo perdeu pro Once Caldas, mas eu quero ver os dois comunicando pra mim sobre esse jogo. Mesmo que você perdesse, mesmo que o time perdesse, você trocava o Jornal da Globo, que era o tradicional da TV, pra assistir o Sport Center com o Antero e com o Amigão, cara.
E o Sport Center não tinha só eles, o Sport Center ficou tão colado neles, mas tinha várias edições com o André Kifuri, né, com vários outros, inclusive o André e o Antero, às vezes o André comentando no lugar do Antero junto com o Amigão. Sempre teve, né, essa troca. O Mauro César já comentou no lugar do... Inclusive a homenagem ao Mauro César foi bem bonita também. Do Mauro César falando do Antero e comentando no lugar do Antero alguns episódios também, alguns programas. Isso aconteceu muito, né, essa troca de comentaristas ali. Mas ficou tão colado neles e você esperando tanto isso deles que não tem como dissociar uma coisa da outra. Parece que o Sport Center acabou também, né? E o Sport Center tá aí, ele continua acontecendo, continua sendo feito, né? O Amigão que também passou por um problema de saúde bem complicado recentemente, né? Ele falou que não conseguia movimentar a perna, ele teve muita coisa, mas graças a Deus, pelo que eu sei, ele tá bem agora e tá se recuperando e provavelmente vai voltar. Mas eu acho que é aquela coisa, né? Meio que você fica viúvo da sensação, porque é como se fosse um casamento, né? Os dois juntos. Ah, sem dúvida, cara. E é isso, o quanto as pessoas têm valorizado o Antero, apesar de ter sido um brilhante jornalista, brilhante comunicador, mas o quanto 90% dos comentários estão endereçados à pessoa que ele é, eu acho que por aí a gente tem noção do tamanho da pessoa que ele foi. Eu não tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, a gente tentou trazê-lo aqui por 2 vezes para bater um papo com a gente, não deu certo. Ele tinha As uns toques, duas, né? então, ele não subia elevador, cara. Sim. E aí não funcionava, sabe? Ele já estava numa certa idade, a gente na época gravava no 7º andar, ia ser complicado para ele, então infelizmente a gente não teve essa chance, mas no fim das contas, cara, quando a gente se vai, eu mesmo, eu quero muito mais ser lembrado pela pessoa que eu fui do que pelo que eu, sei lá, fiz em termos profissionais. Não que eu queira ser um cara irrelevante profissionalmente, Sim. não é sobre isso. Mas no é fim como das você contas, impacta o seu meio, né? As pessoas que exato, você cara. convive. Exato, e ele era esse cara. Então, tenho muita inveja de quem conviveu por tantos anos, de quem aprendeu, de quem absorveu, de quem teve essa proximidade com um cara que a gente não conhece pessoalmente, nunca conversou pessoalmente, mas a Mas gente se tem sente como amigo. se fosse nosso amigo, é isso. É isso, cara. E isso é tão. Por isso que eu crio tanta identificação, porque é mais ou menos isso que a gente vive com o nosso conteúdo, com o público que a gente faz. Ah, é. Né, com as nossas comunidades. Porque as pessoas estão ali para ver a nossa opinião. É. Porque você sabe que na Globo vai ter a informação que a gente vai passar também, né? Mas o cara quer ver a sua opinião sobre determinado assunto. Isso é muito, e isso eu peguei muito deles, né? Por isso que eu boto eles como top 3 referências aí, né, da mídia, pelo menos nessa parte de comunicação. O Sport Center do Amigão e do Antero, pra mim, é o Futirinhas do jeito que eu sonhei fazer, assim, cara. Então é uma perda bem sentida pra mim mesmo. Né, eu tava. É lógico que a gente podia ter falado isso, vocês falaram antes também, né? Na hora que sai aquele primeiro texto ali que erroneamente sai no UOL, depois o Juca cede o espaço da coluna dele pro Amigão fazer um texto que é pequeno, mas cada palavra é doída, né? Porque você percebe que é o cara falando com o coração ali pra fora. E é outra coisa que eu tinha falado, eu comecei a falar e acabei não falando. Esses caras dessa ESPN que a gente se acostumou a assistir, eles viraram referências em vários canais depois, né? Que eles foram saindo, cada um para um canto, uma identificação maior e menor em algum canto, mas assim, todos viraram referência. O PVC, o Mauro César, mal ou bem ele foi para uma vertente, mas enfim, tem o público dele, todo mundo foi conquistando. O Paulo Andrade agora, que para mim já é o melhor narrador atual do futebol brasileiro, assim, o comando que ele tem de jogo e tal. Concordo. Pra mim, daqui a pouco ele já vai ser o titular da Globo, pegar a seleção brasileira, porque assim, ele tem um comando, e é um cara da ESPN que a gente se acostumou a assistir, né? Aquela ESPN ali do Trajano e tal. Que é uma ESPN, cara, que era muito bom. Cara, eu de verdade, eu adolescente, eu ligava o sábado de manhã, pá, ligava lá e deixava, porque a gente não tinha internet, né? Basicamente era internet de escada, era mexer na internet, ficar no MSN e ESPN rolando o dia inteiro, cara. Aí você assistia tudo. Minha vida foi tudo. isso por muito tempo. Futebol no mundo, tudo. Você ia Tudo. o dia inteiro, tá? E assistindo ESPN. Quando a gente começou a ter acesso à TV a cabo também, que não era uma coisa fácil, né? Sim. Então, não, por isso que eu tenho essa lembrança, né, cara? Essa é a nossa vida. TV MTV aberta. e ESPN. Que Sim. por acaso eram feitas na mesma rua e às vezes até no mesmo galpão. Muito louco isso. Sim. E pra quem não sabe, o prédio da ESPN, hoje, era onde era a antiga MTV também. Do Grupo Abril. É o mesmo prédio. Pois Eu quase trabalhei na ESPN, cara. Eu vou contar isso aqui. Eu quase trabalhei na ESPN ali por volta de 2014.
na Copa do Brasil. Eu acabei indo para o esporte interativo para fazer outra coisa, mas eu quase trabalhei na ESPN em 2 oportunidades. Infelizmente, não aconteceu, né? Então, acabei perdendo a chance também de conhecer pessoalmente, porque invariavelmente, trabalhando no canal, eu teria essa possibilidade, né? E, infelizmente, eu não tive. São circunstâncias da vida, não que eu sinta não ter trabalhado na ESPN. Eu sinto porque é um canal que eu gosto muito, sempre gostei muito, né? Sim. Enfim, o pessoal que continua lá, o Bertozzi, né, o William Tavares, que são baita referências também. E caras maravilhosos também, vamos combinar. Caras maravilhosos também. Marra hoje não, jogou Marra também, bastante. ótimo, né? Então assim, a ESPN hoje ela continua muito boa, né? Ela tem uma outra vertente e assim de comunicar, mas muito boa ainda, tem ótimos comentaristas, enfim, né? Essa perda do Antero acaba impactando um pouquinho mais pela circunstância de como ele parte, mas enfim, que o Antero descanse em paz, cara. Vai comentar o jogo do Pelé, né? E é isso. E com relação ao Apolinho, o Apolinho, ele pra gente, que é da mídia de São Paulo, ele não é tão presente na nossa vida. Então, assim, ele começa a aparecer um pouco mais quando a gente tá mais velho, que aí você consegue começar a prestar atenção em outros mercados, né? Porque é o mercado do Rio de Janeiro. E pra gente tem um descolamento, né? Pro Rio de Janeiro a gente tinha muito Januário de Oliveira, né? Gerson, quando a Band passava o Campeonato Carioca, muito pra gente aqui nos anos 90, eram eles que apareciam pra gente, né? Que o Januário comentava, narrava os jogos dos times cariocas e o Gerson muitas vezes era o comentarista. O Apolinho, ele era mais do rádio, né? Mas, cara, tem histórias maravilhosas do Apolinho. O Apolinho, assim como o João Saldanha foi técnico da seleção brasileira, o Apolinho, ele foi técnico do Flamengo no ano do centenário. É muito louco isso. Imagina aí, os caras te chamando pra ser técnico do Peixão. Pois é, mas você sabe a história? Rodolfo, me chama pra auxiliar aí. Você sabe a circunstância dessa história? Não cara, faço a menor ideia. Não, cara, não, ele contou... Cara, é absurdo. Ele foi chamado pra uma reunião com o Kleber Leite lá no Flamengo e tal, porque o Kleber Leite, que era o presidente do Flamengo, se não me engano, na época, tinha chamado ele pra consultar, pra saber o que ele indicava pra ser o técnico do Flamengo, porque o Flamengo tava no ano do centenário e corria risco de rebaixamento. 95, que era o ataque de Edmundo e Romário, os dois brigados já, sem se falar, com o Sávio também, então se era o melhor ataque do mundo que não funcionava. E o Apolinho tinha criticado o Romário um pouco tempo ali antes, e o Romário tinha declarado que ele estava sendo perseguido pelo Apolinho, cara. E aí o Kleber Leite vai lá e o Apolinho chega, ele fala, não, eu vou indicar o Tele, pô. O Tele vai chegar aqui e vai resolver esse time, ele vai arrumar o time e tal. E aí o Kleber fala assim, o nome do novo técnico tá aí debaixo do prato. Aí ele falou, mas por que você me chamou aqui? Pra se perguntar qual era o novo técnico, você já chega até contratado? E era o nome dele. E aí ele assume, ele larga tudo, assume o Flamengo, né? Ele é o técnico do Flamengo naquele inesquecível briga entre Vélez e Flamengo, que o Edmundo toma um soco do Zandoná. Pô, lógico. Era o Apolinho técnico. Jogo icônico. Jogo icônico. Mas, pra você ver, naquele momento o Edmundo e o Romário já estavam brigados, e o Apolinho conseguiu reunir eles novamente, tanto que naquela briga o Romário vai que nem louco. Ele defende o Edmundo. Né? Ele defende o Edmundo que nem um louco ali e tal. E ele consegue fazer a classificação. O Apolinho tem falas ali maravilhosas, né? Tipo, feliz igual pinto no lixo. Essas coisas são coisas do Apolinho, que a gente tem no nosso dia a dia e não tinha ideia que foi ele que foi o criador, cara. Você vê como espalha. Louco, né? Então, muito assim, louco. Por mais que a gente não tenha uma ligação, é uma partida muito sentida, porque assim como pra gente o Antero e o Silvio tá colado na nossa mente, o Apolinho tá na mente do torcedor do Rio de Janeiro. Flamenguista, extremamente identificado, trabalhou no Flamengo em 98 também como diretor de futebol. Então, assim, extremamente identificado, mas também com respeito de outros torcedores. O que é isso, pra mim, é o principal, né? Sem então, dúvida. O Apolinho também, 87 anos, depois de passar por um câncer também, né? Acabou nos deixando, mas a gente usa esse espaço aqui pra servir como homenagem, por mais que não tenha uma aproximação, não tem como não sentir essa partida também, porque é uma grande referência, né? Tem o Garotinho, tem o Apolinho, tem o Gerson, eles fazem parte dessa mídia esportiva do Rio de Janeiro, que é colada no torcedor, assim como o Antero é pra gente também, né? Sem dúvida. Então a gente tem que entender, mesmo sendo paulistas, é uma referência. Assim como o Trembala, né, que recentemente perdeu. Cara, importantíssimo também. Que também não tinha essa aproximação, mas a internet fez a gente se aproximar desses caras e criar essa identificação, né? Sem dúvida. Isso é muito bom. Essa é a parte boa. Você tem alguma coisa acrescentada a Paulinho aí? Não, cara, é isso. Essas grandes figuras vão ficar para sempre. O que eles deixam é um legado gigantesco, pessoas que eles inspiraram e a gente tem essa duríssima missão, mas também saborosa de poder
continuar tocando o barco por aqui, comunicando, cada um à sua maneira, mas sempre tentando ser o mais ético possível, o mais correto possível, sabendo que se a gente errar, não foi de propósito, é porque acontece com todo mundo Erro e acontece, se né? inspirando nas nossas grandes referências que nos deixam aí no dia de hoje. Cada escorregada que a gente dá também, porque Claro. acontece, né? Elas acontecem. Inclusive, o vídeo do Vitor Sérgio Rodrigues sobre o Apolinho é maravilhoso, cara, porque é aquela coisa. Do jeito que a gente tá falando do Antero aqui, o VSR fala do Apolinho pra ele, que é a referência dele pra criar, pra comentar. Então, assim, quando você pega a referência e você perde ela, é complicado, porque você sente como se fosse um parente seu, cara. Uma Sem pessoa dúvida. do seu convívio. E, querendo ou não, pra todos eles, são pessoas do nosso convívio. Eles não estão na nossa casa presencialmente, mas eles estão na nossa casa sempre. Porque a nossa TV é um elo com eles. Virou um elo com eles. Então eles estavam toda vez na nossa casa. A gente sempre querendo saber, ou ouvir a narração, ou ouvir os comentários de um. Então, assim, sempre como referências. Isso é muito importante, né? Então, é aquela coisa, que sirva de homenagem. Eu sei que é um momento triste, mas tá aqui cedido espaço pra gente falar sobre isso. Mas, Rodolfo, fica à vontade pra falar do Futeboteco, né? Eu assisto, você sabe, eu acompanho, tanto que a gente tá conversando esses dias aí, você me chamar, eu te dei o print, eu tô assistindo você agora, né? Então, assim, eu E acompanho você pra vai voltar caramba, lá vocês... rapidinho. Já Vou está voltar. conversando sobre a sua volta aí. Semana que vem, atualizar a agenda aí pra galera, a gente vai ter Marina Persson, VJ, MTV, Sim. super importante aí, e Jean Willis na sexta-feira, ex-deputado que saiu do país, a gente vai conversar com os dois, fora todos os conteúdos que a gente faz, né, os meus vídeos de opinião, as lives, hoje à noite, meia-noite, tem a Midnight Club, que é uma live que a gente começou a fazer à meia-noite, para discutir isso e mais outras coisas. Então, assim, o conteúdo não tem faltado e logo, logo o Edu tá lá, a gente vai voltar a bater um papo. Eu acho que o podcast mais longo que a gente fez até hoje foi com você, né? Nosso vamos caminhar pro final, tava 2 horas e ficou mais 1h30. Papo bom é assim, a gente vai e não para mais. E espero que seja bom de novo, tenho certeza disso. Sim. Então, pra galera que não conhece, Futeboteco, o nosso podcast é o Tomando Uma. Fique à vontade, tem mais de 120 episódios com muita gente legal e a gente quer continuar desbravando esse mundo aí. E lembrando que o Rodolfo e o Felipe conversam com todo mundo, tá, gente? Quem vai lá, tal, tem algumas restrições, obviamente, porque a gente não gosta de certas pessoas, mas conversa todo mundo. Alexandre Frota foi lá, vai a Marina agora, vai o Jean Willis, então assim, é extremamente aberto o leque de pessoas ali, todo mundo pra conversar. Isso é importante porque geralmente as pessoas gostam, fala só disso. Não, fala de tudo, né? Principalmente esportes, mas a gente fala de outras coisas também. Exato. A gente abriu o leque mais recentemente para falar sobre alguns outros assuntos, música. A gente esteve com o Thunderbird aqui recentemente. Tivemos com outras pessoas muito legais. Eu vi o do Thunderbird, cara. O Thunderbird bem legal, certos momentos bem pesados, mas bem esclarecedor. Ele fala da relação dele com drogas, etc. Muito bom, cara. Assim, e a gente consegue aprofundar. Isso que é o diferencial. Por que eu vou assistir o seu podcast já que tem tantos? Porque eu acho que a gente consegue aprofundar um pouquinho a discussão para não virar só um podcast de corte. Sabe, se você assistir o podcast inteiro, eu acho que você vai conseguir ter vontade de estar no meio da roda da conversa. Eu acho que é isso que a gente tenta fazer. E, modéstia à parte, eu acho que na maioria das vezes a gente consegue. Então, se você não conhece, procure. Sobre o Pepe, que também fala assim, você nunca leva o Rafael nos podcasts. Não é falta de chamar, Chamei, tá? Aí, ó, o cara é minha testemunha. Chamei, o cara... Não é falta de chamar. O Rafael vai nos que ele quer, gente. Todos os convites que chegam de podcast, de conversa, de entrevista. Eu tento participar da maioria, não consigo de todos, que são muitos, mas o Rafael é chamado pra todos, tá? Todos. Só o tipo do Cross, que não foi porque era cada um representando um time. O Cross é corintiano, como é que eu vou levar o Pepe pra representar o Santos? Eu fui lá e representei o Santos, mas assim, pra todos, a grande maioria, o Rafael é chamado. Só 2 que ele não foi chamado. O do Di Lopes, que era pra falar sobre o Santos, e o do... E esse do Cross, o resto, ele sai chamado pra todos, cara. Ele vai nos que ele quer, tá bom? Então fica esclarecido aqui, porque os caras ficam, não chamou o Pepe, o Eduardo nunca leva o Rafael. Pois é, tá chamado. Inclusive o Rafael reclamou que Inclusive tá chamado, se ele mudar de ideia, quiser colar com você, é só chegar. Exato, então assim, tá extremamente aberto aí. O Rafael, ele tem a opção de escolher ir ou não ir, tá bom, gente? Então, esclarecido, os links do Futeboteco estão aqui, do Tomando Uma. Vou botar principalmente o do Silvio Luiz e o do PVC, que tem muito a ver com o que a gente tá falando hoje.
tá? E é isso, muito obrigado a todo mundo, valeu Rodolfo, tamo junto, obrigado que eu mandei ele cara. agora, falei, vamos Valeu. gravar um vídeo aí? Ele falou, vamos, rapidão, tamo junto, obrigado É gente, nóis. até o próximo vídeo, um beijo e valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.